Graça e paz, meus irmãos. Hoje a gente vai dar continuidade novamente ao estudo sobre aconselhamento bíblico, mais especificamente falando sobre a importância da antropologia bíblica para o aconselhamento. Então hoje a gente vai falar de pelo menos dois aspectos da antropologia bíblica. O que é a antropologia bíblica, primeiramente? A antropologia bíblica estuda o que é o homem à luz da Bíblia. Então a gente vai ver dois aspectos desse ensino sobre o homem à luz da Bíblia, que é o fato de o homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, e o fato de o homem ser tanto corpo como alma ou espírito, que na Bíblia são termos intercambiáveis. Então, ao longo do estudo eu vou tentar mostrar qual a visão bíblica do homem e fazer alguns contrastes com a visão mundana do que é o homem e qual a importância isso tem para o aconselhamento bíblico. Vamos aí para o primeiro slide. A primeira citação, que é tirada de um livro de Mark Driscoll, Quem Você Pensa Que É, ele diz o seguinte: Best, que é um estudioso da Bíblia, diz: talvez não seja seguro nem mesmo dizer que fomos criados visando a adoração, pois aí se poderia inferir que a adoração é uma capacidade possível de ser separada e eventualmente relegada a uma de várias categorias do ser. Na minha visão, portanto, é estrategicamente importante afirmar que fomos criados em contínua efusão. Fomos criados nessa condição, nesse instante, imago Dei, a imagem de Deus. O que é que ele está querendo dizer aqui nessa citação? E lembrem-se, o primeiro aspecto que a gente vai falar sobre o que a Bíblia diz acerca do homem é que o homem é feito à imagem de Deus. E pelo fato de o homem ser feito à imagem de Deus, o homem foi criado como um adorador. Já dizia aquela música, né? O homem é um adorador por excelência. Independente de quem o homem adora, ele sempre vai adorar alguma coisa. E o que essa citação diz aqui é o seguinte: o homem, ele não foi criado visando adorar. Ele não foi criado com a intenção de que ele adorasse. Ele foi criado como parte essencial do que é ser humano, é ser um adorador. Então não há um único momento em nossa vida em que nós não adoramos algo, ou Deus verdadeiro ou um Deus falso. Então não fui criado apenas para adorar, como se houvesse a possibilidade de em algum momento eu não conseguir adorar alguma coisa. Eu fui criado sim como essencialmente adorador, e não tem como eu escapar desse fato de que ou eu adoro a Deus, ou eu adoro o verdadeiro Deus, ou eu adoro um Deus falso. Não há essa possibilidade à luz da Bíblia. Dizer que nós fomos criados visando apenas a adoração e não como adoradores de fato, é dizer que nós fomos criados visando ser seres humanos e não sendo seres humanos de fato. Por quê? Porque ser humano é ser adorador. É isso que essa citação quer dizer, nada mais, nada menos. Ser humano é ser adorador de alguma coisa ou de algum Deus. Então, qual a importância do fato de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e de que nós somos adoradores? A importância disso para o aconselhamento é que, se você for pegar um aconselhamento que ele não tem uma base bíblica, você vai ver que muitos conselheiros que não são cristãos, e até muitas vezes cristãos que não têm uma visão bíblica correta acerca do aconselhamento, eles geralmente dizem que o homem não é essencialmente adorador. Eles fazem uma diferença entre um homem que é religioso e um homem que não é religioso. Na Bíblia não há essa distinção. O que há na Bíblia é uma distinção entre a verdadeira religião, o homem que adota a verdadeira religião, e o homem que não adota a verdadeira religião. Um homem que adora o verdadeiro Deus e um homem que não adora o verdadeiro Deus. Já numa visão que não é bíblica acerca do aconselhamento, eles vão partir de um pressuposto de que nem todos são adoradores. Então,
se você está com um problema, por exemplo, na sua família, e você vai se aconselhar com uma pessoa que não é cristã, geralmente, ou na maioria das vezes, ele nunca vai dizer que o seu problema básico é um problema de adoração. E veja, o problema básico do ser humano é um problema de adoração, porque já no Jardim do Éden, Adão e Eva deixaram de adorar o verdadeiro Deus para adorar a si mesmos. Essa é a base de toda adoração falsa. A base de toda a adoração falsa e corrupta é a adoração a nós mesmos. O homem deixou de adorar o verdadeiro Deus para adorar a si mesmo. Deus, ele criou as coisas para que nós as utilizássemos para servir a Deus e ao ser humano. A gente inverte essa ordem. A gente tem na nossa mente uma tentativa de usar Deus e o ser humano para se utilizar das coisas. Então, ao invés de a gente usar as coisas para ajudar o ser humano e servir a Deus, a gente agora quer tentar usar a Deus e os seres humanos para conseguir algum tipo de coisa. Então, isso é a base de toda a adoração falsa. Nós adoramos primeiramente a nós mesmos e, devido a isso, a gente usa as pessoas e Deus para conseguir coisas para nós. Se você fosse aconselhar com uma pessoa que não tem uma base bíblica do que é o aconselhamento e não tem uma base bíblica do que é o ser humano, eles nunca vão dizer isso para você. E se eles não dizem isso para você, eles não sabem qual é o problema essencial do ser humano e vão estar lhe aconselhando de maneira incorreta. Continuando, ainda falando sobre o fato de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, a segunda citação, o segundo slide diz o seguinte: a ascensão do humanismo no pensamento moderno tem concentrado seus interesses no homem. O humanismo é um problema demasiado sério, porque em última instância coloca os seres humanos no lugar devido somente a Deus. O homem se torna a medida de todas as coisas. O humanismo nada mais é do que uma religião secular. É a religião que, ao invés de colocar o Deus da Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, no centro de todas as coisas, essa religião coloca o homem no centro de todas as coisas. Então, quando essa religião coloca o homem no centro de todas as coisas, o homem vai ser agora a medida para dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. O homem vai ser a medida para dizer aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E o homem vai ser a medida para dizer aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Só que, numa perspectiva bíblica, quem faz tudo isso é Deus. Deus é que é o padrão de todas as coisas e não os seres humanos. Para vocês verem que não é só, eu não estou falando somente da boca para fora, mas que esses conselheiros que não se utilizam de uma visão bíblica de mundo acerca do homem, eles realmente falam isso que eu estou dizendo. Eu vou fazer uma citação aqui de Carl Rogers. Carl Rogers diz o seguinte, no seu livro Terapia Centrada no Cliente. Vejam, prestem atenção. Carl Rogers diz: parece-nos desnecessário estabelecer ou tentar explicar o conceito de verdade, de verdadeira realidade. Para a compreensão dos fenômenos psicológicos, a realidade é, para o indivíduo, a sua percepção. Segundo a psicologia, a realidade é, fundamentalmente, o mundo particular das percepções do indivíduo. E eu vou explicar isso aqui, que ele está dizendo. Embora a realidade, no âmbito de uma ótica social, em larga medida consista nas percepções que são comuns a vários indivíduos, essa mesa é real porque muita gente na nossa cultura tem dela uma percepção que é muito semelhante à minha. O que é que ele está dizendo aqui no final das contas? Resumindo, em outras palavras, ele aqui muitas vezes parece que ele está falando grego. Mas resumindo aquilo que ele está falando, é o seguinte: ele diz que
Na psicologia, no ponto de vista dele, porque tem vários pontos de vista acerca da psicologia. Na psicologia, no ponto de vista dele, a realidade, ela não é externa ao ser humano necessariamente. A realidade é aquilo que o ser humano percebe acerca daquilo que ele vê. Então, não existe, no ponto de vista de Carl Rogers, ou pelo menos ele não deixa isso claro aqui, na visão dele não existe um mundo externo, ou pelo menos você não consegue perceber esse mundo externo da maneira que ele é. Mas o mundo ou a realidade que existe é uma realidade que é construída por mim. Então, se eu vejo essa cadeira aqui e eu digo que é uma cadeira, ela é uma cadeira porque eu estou vendo essa cadeira como uma cadeira. Se você vê um gato e diz que aquilo é um gato simplesmente porque você está vendo aquilo como um gato. Se você visse, isso ele não diz aqui, mas é uma conclusão lógica daquilo que ele está ensinando. Se você visse um gato como um cachorro, um gato seria um cachorro. Por quê? Porque quem constrói a realidade é você. Você é o centro do universo. Você diz o que é certo, o que é errado, você diz o que é real e o que é irreal, você diz o que é bom e o que é ruim. Então, vejam, não é apenas uma conclusão que não tenha base nos escritos daqueles que não são cristãos. Você vê muitas vezes aqueles que não são cristãos dizendo de maneira clara: olha, quem constrói a realidade é o ser humano. Se um ser humano olha para uma cadeira e diz que é uma mulher, aquela cadeira é uma mulher. Então vejam a importância da gente ter um ponto de vista bíblico acerca do que é o homem. Porque se a gente não tem um ponto de vista bíblico acerca do que é um homem, no final das contas, o homem é colocado no lugar de Deus. E isso vai ter consequências drásticas para o aconselhamento bíblico. Por exemplo, se uma pessoa se sente culpada de fazer algo errado que é contrário à palavra de Deus, um conselheiro pode muito bem dizer, um conselheiro que não é bíblico, pode muito bem dizer que aquilo não é real, essa consciência dele de que ele transgrediu alguma lei não é algo real, é algo apenas que é construído pela sua mente. Mas a Bíblia é clara que quando você transgride a lei de Deus, quando você peca contra um mandamento de Deus ou contra Deus, você está transgredindo algo que Deus estabeleceu como padrão para o ser humano e que ele deve obedecer. Não é algo apenas da sua cabeça. Essa consciência que você tem de que você é culpado não é algo criado apenas por você. É algo que Deus coloca no coração dos seres humanos. Paulo diz em Romanos 1: todos conhecem a Deus, a lei de Deus está implantada no coração do ser humano. Vamos para o terceiro slide. Novamente falando sobre o fato de que o homem é criado à imagem de Deus e a importância para o aconselhamento bíblico. Esse slide diz o seguinte: não somos produto de um processo evolucionário que ocorreu ao longo dos anos. O fato de que o homem foi criado à imagem de Deus mostra que o homem é único dentre toda a criação. O que é que a gente geralmente vê quando se fala de ciência numa visão que não é bíblica? Geralmente a gente conhece, quando vai falar sobre ciência numa visão não bíblica, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a visão da evolução. Mas o fato de o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus mostra que o homem não é apenas um ser que tem um descendente em comum com o macaco, só que ele é apenas um pouco mais evoluído do que o macaco. Não. O ser humano, ele é a coroa da criação. Ele foi criado de maneira completamente diferente de todas as outras coisas que foram criadas por Deus. Vejam que, se vocês perceberem, pegarem a sua Bíblia aí, no capítulo 1 de Gênesis, Deus vai criando as coisas e vai dizendo o seguinte: olha, essa coisa foi criada conforme a sua espécie, e criou as aves conforme a sua espécie, e criou as plantas e elas geraram conforme a sua espécie,
e criou os animais, e eles geraram conforme a sua espécie. Quando chega no ser humano, Deus não diz conforme a sua espécie, Deus diz, e criou o ser humano, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus não chama o ser humano, Deus não tem o ser humano como apenas uma outra espécie de animal que ele criou. Deus tem o ser humano como alguém que foi criado à imagem e semelhança dele. Então, se nós fôssemos chamar, digamos assim, não de maneira irreverente, mas se você for entender o conceito bíblico do que é o ser humano, eu poderia dizer que se o ser humano é de alguma espécie, ele é mais de uma espécie parecida com Deus do que parecida com os animais. Então, essa ideia de que o homem é um animal racional está completamente errada. O homem tem alguns aspectos que são parecidos com os animais? Tem. O homem também tem aspectos que é parecido com um melão. Por exemplo, o homem tem a mesma quantidade de água no corpo que um melão tem. Mas ninguém diz que o homem é um melão evoluído. O homem, de acordo com a Bíblia, é aquele ser que foi criado mais parecido com Deus do que com o restante da criação de Deus. Então o homem tem muito de algo parecido com o restante da criação de Deus, mas ele tem algo que nenhumas coisas das quais Deus criou tem, que é o fato dele ser criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele é moral, o homem, ele é um ser racional, o homem, ele é um ser que foi criado para dominar, assim como Deus domina, o homem é o vice-regente de Deus na terra. Então tudo isso torna o homem um ser que transcende as demais coisas criadas por Deus. E isso é importante para o aconselhamento, pelo seguinte: geralmente, ou pelo menos grande parte das vezes, os cientistas ou psicólogos também, quando vão estudar algum aspecto da psicologia, eles pegam um animal e a partir do animal, eles querem tirar conclusões psicológicas para o ser humano. E isso está em parte errado. Como eu disse aqui, tem coisas que o homem compartilha com os animais? Tem. Por exemplo, o homem tem sangue, os animais têm sangue. O homem tem corpo, os animais têm corpos. O homem é formado de matéria, os animais são formados de matéria. Então, há algumas coisas que a gente pode estudar nos animais e tirar conclusões para o estudo do ser humano. Mas quando se fala de psicologia, psicologia aqui entenda como o estudo da mente, o estudo do espírito, não tem como você tirar conclusões de animais e deduzir isso para o ser humano. E a gente vai ver que isso acontece. Por exemplo, nessa citação aqui, Ivan Pavlov, no seu livrinho Reflexos Condicionados e Inibições, ele diz o seguinte: quando um naturalista, prestem bem atenção nessa citação, porque aqui vocês vão ver que Pavlov está estudando um animal, está tirando conclusões daquilo que ele estudou nesse animal para o ser humano. Então ele diz, se funciona assim no animal, funciona assim também no ser humano, mas não é assim. Veja a citação, presta atenção. Quando um naturalista se entrega à tarefa de analisar de maneira completa a atividade dos animais superiores, e aqui animais superiores ele inclui os seres humanos, não pode nem tem o direito de falar da atividade psíquica desses animais, sob pena de infringir o próprio princípio das ciências naturais. Não existe nem sequer nos animais superiores, seres humanos, que segundo eles são animais superiores, não existe nem sequer nos animais superiores mais do que uma classe de fenômenos: a reação do animal a uma manifestação do mundo exterior. Vou explicar isso aqui depois. Essa reação pode ser muito mais complexa do que a dos animais inferiores e infinitamente mais complexa do que de qualquer objeto inanimado. Porém, o princípio continua sendo o mesmo. O que é que Pavlov está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha,
O ser humano, ele é um ser mais complexo do que um objeto inanimado, uma pedra, uma cadeira, ou seja lá qual for o objeto inanimado. E ele é mais complexo também do que o restante dos animais. Veja, aqui ele já está incluindo o ser humano como um animal. Ele diz, o homem é mais complexo do que os objetos inanimados e é mais complexo do que os animais. Entretanto, segundo ele, isso não implica no fato de que a gente deve estudar o ser humano diferente da maneira que a gente estuda tanto os objetos inanimados como o restante dos animais. Por que ele diz isso? Porque o ser humano não passa de um animal evoluído. Então, se você chega para se aconselhar com uma pessoa que pensa dessa forma, pode ser que, e é fácil que ele faça isso, pode ser que ele tenha estudado um animal, determinados comportamentos que o animal tem em relação a alguma coisa externa a ele. Por exemplo, digamos que você deu uma tapa no animal e o animal reage de uma determinada forma. E ele começa a estudar como o animal reage quando você dá uma tapa nesse animal. E no final das contas ele vai tirar uma conclusão daquilo que ele estudou sobre um animal. Se você for se aconselhar com uma pessoa dessa, e ele for um Pavlov da vida, ou tiver uma visão de mundo como o Pavlov tem, ele vai pegar o estudo que ele fez daquele animal e aplicar a você. Então vejam, a forma como a gente enxerga aquilo que o ser humano é, afeta a maneira que a gente vai aconselhar as pessoas. Desde o começo eu falo isso. Para que a gente aconselhe de maneira correta, a gente tem que estar fundamentado nas escrituras que Deus nos deu. Quando a gente dá um passo além ou aquém daquilo que a escritura diz acerca do que é o ser humano, ou das demais coisas daquilo que a escritura fala, do que é a realidade, do que é o ser humano, do que é Deus, a gente está fadado a aconselhar as pessoas de maneira errada. A gente está fadado a aconselhar as pessoas não a que elas se voltem para o verdadeiro Deus, mas que elas se voltem cada vez mais para elas mesmas, para que elas atendam aos seus desejos. E cada vez mais a gente vai aconselhar as pessoas de maneira idêntica a como nós aconselharíamos um cachorro se ele viesse nos pedir ajuda. Então vejam, isso não é brincadeira. Isso quem diz é o próprio Pavlov, e Pavlov não é um único nesse meio. Pavlov, ele representa um grupo de pessoas que pensam dessa mesma maneira. E aqui um conselheiro bíblico diz o seguinte: o que me preocupa é quando crentes em Cristo, prestem bem atenção nessa citação, o que me preocupa é quando crentes em Cristo se comportam como se as abordagens de aconselhamento secular ou mundano tivessem alguma coisa indispensável a oferecer no processo de aconselhamento. Quando essas abordagens nem sequer compreendem ou reconhecem a realidade mais fundamental do que significa ser um ser humano. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: veja, eu não consigo entender, estou parafraseando ele, estou falando o que ele disse em outras palavras. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não consigo entender como é que alguém que é um ser humano e é um cristão, ele recorre a psicólogos ou psiquiatras que não têm uma visão bíblica de mundo, que não sabem o que é um ser humano nos seus fundamentos, não sabem que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus.
Como é que um cristão que sabe que isso é uma realidade, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, vai se aconselhar com um não cristão que não entende isso? Se os problemas que esse cristão está passando são fundamentalmente pelo fato de que essa imagem e semelhança de Deus nele está arranhada, está manchada, está desfigurada. Se uma pessoa não sabe que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, ele não vai lhe tratar como tal. Ele vai lhe tratar como apenas um outro animal, só que mais complexo. Ele vai lhe tratar como aquele que é o centro do universo, que define o que é certo e errado, verdade e mentira, bom e ruim. Ele vai lhe tratar de uma maneira que não está de acordo com a Bíblia. Então o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí vai lá um cristão e deixa de se aconselhar com pessoas da igreja que tem uma visão bíblica de mundo para se aconselhar com um incrédulo. O que é que essa pessoa tem a lhe oferecer acerca de aconselhamento? Nada. De verdade, ela não tem nada. Porque a interpretação que eles têm da realidade contradiz tudo aquilo que Deus diz em sua palavra. Então, novamente, eu volto, bato na mesma tecla. Meus irmãos, não busquem conselho de quem não tenha uma visão bíblica de mundo. Não busquem conselho de uma pessoa que, pelo simples fato dela ter um título de psicólogo e de psiquiatra, você vai procurar algo que essa pessoa lhe diga como se ela soubesse mais do que um cristão que entende da Bíblia. Ela não entende de ser humano. Um psicólogo que não tem um ponto de vista bíblico acerca do ser humano, um psiquiatra, ele não entende de ser humano. Então não busque conselho desse tipo de pessoa. Posteriormente, nos estudos mais à frente, eu vou tentar trazer algo daquilo que a gente já falou aqui, que é a Bíblia dos psiquiatras, que é o DSM-5. E eu vou trazer algumas citações desse livro, e vocês vão ver o quão absurdo é você que está com um problema pedir ajuda a um psiquiatra. O quanto de loucura eles falam naquele DSM-5. Então a gente vai falar isso posteriormente. Mas quem tiver um interesse, o DSM-5 ele tem um PDF na internet. Então vocês podem baixar e ver alguns absurdos que são ditos ali. Alguns. Quem não quiser ler todo, pelo menos vejam alguns. Vejam, por exemplo, sobre o que eu já tinha falado aqui uma certa vez, sobre o transtorno de oposição desafiante, que é o fato de uma pessoa ser desobediente a autoridades e, segundo os psiquiatras, eles dizem que isso é uma doença. Então vejam lá esse tipo de coisa. Então vamos agora para o segundo aspecto, que eu disse que a gente ia ver dois aspectos hoje, da antropologia bíblica, do estudo bíblico sobre o ser humano, que é o fato de o ser humano ser feito de corpo e alma, ou corpo e espírito, que são termos intercambiáveis. Deus criou os seres humanos para serem guiados por suas almas. Deus criou pessoas para trabalharem de tal forma que suas almas iniciassem a atividade dos seus corpos. Esse é um ensino claro da Escritura em lugares como Provérbios 4 e 23, que é o que está aí na tela. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja, eu não vou tratar aqui, isso eu vou deixar para uma aula posterior, a controvérsia dicotomia e tricotomia, que é a controvérsia que é acerca do seguinte: o homem é feito de duas partes, ou o homem tem apenas dois aspectos, corpo e alma, sendo alma e espírito a mesma coisa,
Ou o homem é feito de corpo, alma e espírito, sendo cada uma dessas coisas distinta das outras? Eu não vou entrar nessa questão aqui agora. Eu vou partir do meu pressuposto, e isso vai ser tratado mais na frente em outra ocasião. Meu pressuposto é o seguinte: o homem tem apenas dois aspectos, corpo e alma, ou corpo e espírito, seja lá como você queira chamar. E por que isso é importante? Porque vários psicólogos hoje em dia partem do pressuposto de que não existe alma. A gente é feito somente de matéria. Não existe um espírito humano. O que existe é a matéria e somente a matéria. Veja, se não existe espírito e o que existe é somente a matéria, se você está com qualquer tipo de problema, o que é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Seja ele qual for. Se você está ansioso, se você está triste, se você está com raiva, o que é que eu faço para fazer com que você se sinta melhor, se eu acredito que aquilo que existe é somente a matéria? O que é que eu faço? O que é que vocês acham? Claro, é lógico. O que eu faço é, eu dou um comprimidozinho. Se o que só existe é matéria, então qualquer tipo de problema que a gente tenha está relacionado à nossa matéria. Então, se a gente está ansioso, o que é que a gente faz? Toma um remédio para a ansiedade. Se a gente está triste, o que é que a gente faz? Toma um remédio que nos deixa alegre. Se a gente está com raiva, o que é que a gente faz? Toma um remédio para que a gente fique mais tranquilo. Eu não sei se vocês já leram ou já ouviram falar de um livro chamado Admirável Mundo Novo, em que existia uma droga, que o nome da droga era soma. E quando as pessoas estavam tristes, ou pelo menos estavam percebendo que iriam ficar tristes, ou com raiva, ou seja lá, qualquer tipo de problema espiritual, o que é que eles faziam? Tomavam soma. E esse soma no livro, segundo eles, ele tinha menos efeitos colaterais do que os demais remédios que já tinham sido lançados antes. Então, qualquer tipo de problema que a pessoa tinha, o que é que a pessoa fazia? Comprimidozinho. Vejam, e aqui é importante eu frisar, eu não estou falando que é necessariamente errado você tomar algum tipo de remédio para que, pelo menos num primeiro momento, digamos que você esteja extremamente ansioso e não esteja conseguindo cuidar dos seus filhos, ou não esteja conseguindo realizar alguma atividade que você tenha no trabalho. Pode ser que seja legítimo, pode ser que você num primeiro momento tome um remédio para que essa ansiedade diminua e você consiga fazer a sua atividade da maneira que tem que fazer. O problema é o seguinte: o problema é quando você torna isso uma regra. Quando você toma esse tipo de remédio que diminui um pouco a sua ansiedade, o que você tem que ter em mente é o seguinte: olha, eu tomei esse remédio, ele diminuiu um pouco a minha ansiedade, porque ele age no meu corpo, e o meu corpo influencia a minha alma, influencia o meu espírito. Mas o problema que eu tenho não é um problema corporal, não é um problema médico. A ansiedade é um problema do meu espírito. Então eu tenho que tratar com Deus esse problema para que eu deixe de ser ansioso. E não sempre que eu estiver ansioso eu tomar um remédio. Essa não é a solução. Se você fizer isso, você vai estar agindo no efeito que é a ansiedade, e não na causa, que é uma quebra de um relacionamento correto com Deus. Quando você anda ansioso, é porque você não está tendo um relacionamento correto com Deus. Se você toma um remédio, você pode até naquele momento deixar de estar ansioso. Pode até seu corpo relaxar, e isso influencia a sua alma, e aquela ansiedade diminui. Entretanto, o problema verdadeiro não foi tratado. O problema verdadeiro é, na base dessa ansiedade, por baixo dessa ansiedade, está um problema do coração. O seu coração não está confiante no Deus da Escritura. Então, pode ser que a gente possa usar um remédio num primeiro momento,
para que a gente possa aí sim pensar de maneira melhor e tratar esse problema com Deus e o problema com o nosso próximo. Mas nunca a gente deve ficar dependente desses remédios. E aí, quando a gente deve usar o remédio ou não, aí não é assunto para essa aula aqui. Talvez não seja nem assunto para uma aula aqui que eu vou dar. Eu não vou dar esse tipo de estudo aqui. Isso aí é mais algo individual. Então a pessoa tem que olhar caso a caso. A gente não pode dizer assim, ah não, nessa situação toma remédio, nessa daqui não. A gente não pode fazer isso. Então espero que vocês tenham entendido. O remédio não é a solução, ele pode até diminuir a nossa ansiedade, mas o que está por baixo desse problema de ansiedade, por exemplo, é o nosso relacionamento com Deus que não está correto. E aqui Eduardo Welch, como sempre de maneira clara e profunda, ele diz o seguinte: uma disfunção cerebral pode afetar a habilidade de compreensão, limitar a expressão do coração e fazer com que a pessoa fique mais suscetível a ser tiranizada pelo pecado. Mas o corpo não é a fonte do pecado, é aquilo que eu estava dizendo antes. Os problemas físicos não podem fazer com que uma pessoa seja pecadora nem obediente. Aí ele cita 2 Coríntios 4,16. O iniciador moral é o coração. O corpo é uma influência sobre o coração, como também um instrumento para que o coração se expresse. Deixa eu tomar uma água aqui. O que ele está dizendo aqui é um pouco do que eu tinha falado anteriormente, só que ele acrescenta algo mais. O que eu estava dizendo é que o corpo, ele é tanto uma influência para a alma. E o que é influência? Veja, eu não vi, isso aqui eu não li em livro nenhum. Eu sempre procuro a definição que os autores querem dar de influência, mas eu não acho. Então eu tirei a conclusão, por aquilo que eu já li sobre o fato de os autores falarem de influência, que influência, que eles querem dizer aqui é o seguinte: é tudo aquilo que facilita ou dificulta você a fazer alguma coisa. Então o nosso corpo, dependendo do estado em que ele estiver, ele pode facilitar ou me comportar de uma determinada maneira, ou pode dificultar. Eu sempre uso esse exemplo que é muito simples. É difícil a gente não ficar estressado ou bravo ou com raiva quando, por exemplo, está com uma corize. Você já teve aquela corize das brabas, com dor de cabeça? Você está com corize, com dor de cabeça e está lá, o espirrar, tudo brincando dentro de casa. É difícil você não ficar irritado numa situação dessa. Por quê? Porque o estado do seu corpo dificulta você obedecer a Deus. Veja, o estado do seu corpo não vai determinar que você seja obediente ou desobediente, mas vai dificultar. Dependendo de como o seu corpo estiver, isso pode dificultar a sua obediência em relação a Deus. E o corpo não é apenas algo que influencia a nossa alma. O corpo também é um instrumento da nossa alma. Lembram-se que eu falei, eu acho que há 2 estudos atrás, que o cérebro, vejam, o cérebro é o corpo, o cérebro não é mente. Eu estou repetindo isso aqui de novo. O cérebro faz parte do nosso corpo. A nossa mente é algo imaterial. A nossa mente é um aspecto da nossa alma, a nossa alma pensando. Então o cérebro e mente são coisas diferentes. Mas o cérebro, eu tinha dito aqui, ele é tão físico quanto o corpo, quanto um braço, por exemplo. E o cérebro, ele é um instrumento da nossa alma, da mesma forma que o braço é um instrumento da nossa alma. Se você quer, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Se você quer pegar uma Bíblia, mas não tem nenhum dos braços,
Ainda que sua alma queira pegar a Bíblia, ou seja, você queira pegar a sua Bíblia, a sua alma ali, o seu coração controlando o seu corpo, queira pegar a Bíblia, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem os braços. E os braços são instrumentos da sua alma. Então, se você não tem os braços ou não tem as pernas, irão ter algumas coisas que a sua alma vai desejar, mas você não vai poder fazer. Por quê? Porque o instrumento para que aquele desejo fosse possível de ser realizado, ele não existe, que são os seus 2 braços ou as suas 2 pernas. Se você quer correr para jogar bola, você não vai poder se você não tem as 2 pernas. Então, ainda que você queira na sua alma, que a alma é a fonte dos desejos e da vontade, ainda que você tenha vontade de fazer isso, pelo fato de o seu corpo ter algum tipo de deficiência, você não vai conseguir fazer. Então a alma, ela é tanto uma influência, o corpo, ele é tanto uma influência para a nossa alma, como é um instrumento dessa alma. O corpo, ele tanto facilita ou dificulta a nossa obediência, como ele impede ou dá condições da gente fazer ou realizar algum tipo de coisa que a gente queira realizar. Desse ensino de que o homem é feito do pó da terra, ou o homem é corpo e é fôlego de vida, é alma, desse ensino decorrem pelo menos 4 implicações que eu tirei do livro Teologia do Aconselhamento Bíblico. Primeiro, conselheiros bíblicos abordarão problemas que são tanto físicos quanto espirituais. Lembrem-se, existem alguns tipos de conselheiros que acreditam que a gente é só matéria, é só físico. Então quando a gente tiver qualquer tipo de problema, o que é que eles vão fazer? Remedinho. Porque se a gente é só físico, então o que tem que consertar é o físico. Tem que consertar algum problema químico que você tenha, ou algum problema biológico. Nunca um problema da alma. Um conselheiro bíblico não. Um conselheiro bíblico, ele tem que se ater tanto aos fatores físicos como aos fatores espirituais. Lembrando que o conselheiro bíblico não é necessariamente um médico. Então você não vai passar um remédio, você não vai dar esse tipo de instrução médica, mas você pode tentar perceber se algum problema físico que aquela pessoa está tendo está atrapalhando ela a obedecer a Deus. Por exemplo, dizem que quem tem problema de tireoide, muitas vezes a pessoa não consegue dormir, ou fica muito agitada, ou fica muito irritada. Então, você pode aconselhar uma pessoa a procurar um médico para ver se aquele tipo de irritação que ele está tendo não é também por influência do problema de tireoide que ele tem. Lembrando que, ainda que ele procure um médico, trate da tireoide e fique bom e não fique mais tão irritado como ele ficava antes, há um problema no coração dele que tem que ser tratado. A tireoide, o problema de tireoide, só fez manifestar aquela irritação que já havia dentro do coração dele. Aquela falta de confiança, provavelmente, que já havia dentro do coração dele. Então foi lá o problema de tireoide e manifestou aquilo que havia dentro do seu coração. É o que Jesus diz: a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Segunda implicação: conselheiros bíblicos devem utilizar e cooperar com profissionais médicos enquanto aconselham pessoas problemáticas. É o que eu acabei de falar aqui agora. Terceira implicação: cuidado médico, mesmo que seja importante, nunca é suficiente para tratar os problemas que as pessoas enfrentam. Então, o que eu tinha acabado de dizer, ainda que ele tenha um problema de tireoide que faça com que ele fique, não, eu já ia dizer que o tireoide é a causa, que influencie ele a ficar irritado, ele ou ela. Se a pessoa trata desse problema da tireoide, ele ainda assim tem que tratar do problema do coração, porque a tireoide só fez manifestar o que havia no coração dele. E por último,
Conselheiros bíblicos não devem praticar medicina, a não ser, é claro, que ele seja um conselheiro bíblico e médico. Isso eu tinha dito na minha sala de escola dominical, e eu queria dizer para vocês aqui também, principalmente quem quer estudar ou se formar em algum tipo de coisa, a igreja está precisando de médicos que aconselhem de maneira bíblica. Isso é algo urgente no meio da igreja. Médicos que tenham uma visão bíblica de mundo. Médicos que sejam dedicados e enxerguem o ser humano como ser humano e não apenas como uma máquina. Então, quem estiver aí procurando uma faculdade e tiver interessado em se formar em algum tipo de profissão, pensem na medicina. Porque a igreja está precisando desse tipo de profissional. A igreja e o mundo, na verdade, está precisando desse tipo de profissional. Pessoas que entendam que o ser humano é criado à imagem de Deus, que não vão, num momento de dificuldade, desligar a máquina daquela pessoa que está passando por alguma doença grave para que ela morra, por exemplo. Pessoas que entendam que o homem não é apenas matéria, mas que é corpo e alma. Então, nós estamos precisando desse tipo de profissional. O estudo ele termina por aqui, e o resumo daquilo que a gente estudou hoje foi: nós estudamos hoje sobre a importância de você entender o ser humano de uma maneira bíblica, para que a gente aconselhe de maneira correta. E o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o ser humano ele é feito de corpo e alma. Isso é algo que escapa àqueles que não são conselheiros bíblicos. Que Deus nos abençoe e até a próxima.